Amém. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Quantos estão animados? Quantos estão assim, em tempo de férias? Não tem ninguém de férias aqui? Acabou já? Rapaz, as crianças já estão já? Alegria dos pais, né? Oh, coisa maravilhosa quando a criança vai para a escola. Que coisa, né, não? Sim ou não? A alegria dos pais, então, valorizem os professores. Valorizem, valorizem. Amém? Bom, é a primeira vez que estou aqui. É uma honra, sim, realmente. É uma honra poder estar aqui. E me deram a missão de falar sobre um tema que para nós é muito comum. Para nós é normal. Não é algo, nossa, missões, vamos falar sobre missões. O que significa missões? Afinal de contas, é um tema importante. Para nós da Maranata, para mim e para o apóstolo Eduardo, missões é natural. É algo muito, muito natural mesmo. Mesmo porque a Maranata, ela é uma igreja missionária. Ela nasceu justamente de missões. A Maranata não é uma igreja que veio de uma outra igreja e houve, não. A Maranata saiu de missões, evangelismo. Éramos jovens, pastor. Pastor. Meu pastor. O senhor tinha o cabelo pretinho, pastor. O cabelo era lindo, lembra aquele cabelão? Nó. Éramos jovens, era uma geração. E às vezes eu me pego pecando, porque a Bíblia sempre diz, né? Nunca diga os tempos atrás eram os melhores. Nunca fale isso. Está lá em Provérbio. Nunca diga que os tempos passados eram os melhores. Nunca fale isso, porque você não sabe aquilo que vem adiante. Mas eu tenho saudade daquela geração. Era uma geração decidida, era uma geração que, sim, pagava o preço. Era uma geração definida. Você olhava para aquela geração, você via, você sabia que aquela pessoa era crente. Era crente. Naquele tempo, nós falávamos crente, que era crente. Hoje em dia, você já não pode falar mais que é crente, evangélico. Hoje você tem que dizer que você é cristão. Cristão, você é evangélico, não. E por quê? Hoje em dia é meio, assim, complicado falar. Eu sou evangélico. Porque hoje, o evangélico, né? Como você diz, eu sou evangélico, se tornou uma religião. E o evangelho nunca foi uma religião. Né? O evangelho é Cristo. Então hoje você já não pode dizer, você é crente? Eu também sou crente. O diabo também é crente. Todo mundo é crente. Né? E evangélico hoje se tornou algo tão, né, tão desgastado. Então, naquele tempo, nós andávamos na rua, era assim, era no olhar. A pessoa olhava e falava assim, essa pessoa é crente. Por quê? Porque era pela postura, pela forma de falar, pela forma de se comportar, a forma de agir. E hoje em dia você já não sabe quem é quem. Ou sou eu que tenho essa impressão? Só eu que tenho essa impressão? Quantos têm essa impressão? Né? Hoje em dia eu olho assim, quando eu vou falar assim, eu também sou crente. Sou. Eu falei, que bacana. Não, aceitei Jesus. Mas é muito, mas assim... Porque você olha e fala, eu recentemente não, já tem 15 anos, graças a Deus. E Deus me abençoou tanto que hoje vou sair na Escola do Salgueiro. Se Deus quiser, estarei lá. Eu, sim, sei. Estamos entendendo? Então, a Maranata, para nós da Maranata, isso tem que ser um tema natural. Tem que ser algo natural. Tem que ser visto como normal. Então, é triste para mim e para o apóstolo
a gente ter que fazer um culto de missões. Olha, vamos fazer de missões, vamos falar sobre missões. É complicado. Por que é complicado? Por que a gente tem que separar um dia ou uma data do mês para falar sobre missões, quando nós somos resultados de missões? Sim ou não? Você chegou aqui porque alguém falou de Cristo para você. Missões. Alguém se atreveu, alguém disse, eu vou. Então, é um tema natural. Porém, eu vou falar apenas sobre 2 pontos que eu creio que são os pontos mais complicados. Como o irmão falou, você pode orar, você pode ir, ou você pode apoiar, né? Mas eu acho que 90,9% da igreja entende como missões orar. Quanto missões são 3. Ir, orar e apoiar. Mas parece que a igreja, né? Quando eu falo igreja, por favor, estou falando geral. A igreja do Senhor. Parece que entende que missões parece que é só orar. É muito complicado falar sobre o ir e é muito complicado falar sobre o sustento. Então, nós vamos falar sobre esses 2 pontos. Eu vou ser rápida, objetiva, podem ficar tranquilos. Quanto tempo eu tenho? Meia hora? Posso ser rápida, objetiva? Como é que é? Meia hora? Olha, não fala que fica à vontade, daqui a pouco eu vou ver um por um. Pastor, dá licença, é porque, entendeu? É porque amanhã tem escola, criança, sabe como é que é, marido? Amém? Então, nós vamos falar a respeito sobre missões. E um ponto que eu vou pegar vai estar... Depois a gente fala. Vamos lá, feche os seus olhos e vamos colocar isso diante do Senhor. Então, não se distraia. Você que precisa ir no banheiro, fazer aquilo que tiver que fazer, ou papel que tem que resolver, vá agora. Porque não perca aquilo que o Senhor tem para falar no coração para nós dessa noite. Amém? Pai querido, Senhor, ainda estamos na Tua presença e obrigada por isso, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade linda, Senhor, de poder estar aqui, poder adorar, exaltar o Teu santo nome, Senhor, porque reconhecemos, Pai, o Teu amor, reconhecemos a Tua misericórdia, reconhecemos, Pai, que Tu és o único, aquele que vive e reina para todo sempre. Pai Santo, que essa palavra, Pai, possa cair em boa terra. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento da Tua igreja nessa noite, Pai, e que todo pensamento seja cativo agora a Ti, Pai, em nome de Jesus. Que ouvidos sejam destampados agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, seja esclarecida, porque a Tua palavra me diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Então, Senhor, toda seta, todo pensamento, toda preocupação, nós atamos agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Crendo, Senhor, que o Senhor é aquele que cuida de tudo, Pai. E realmente não poderíamos estar no melhor lugar do que estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço. E todos aqueles que confirmam essa oração dizem amém. Muito bem. Então, olha só. Quando pensamos no trabalho missionário, sempre lembramos de uma passagem. Qual a passagem que a gente lembra sempre? Quem é que pode coisar? Mateus 28, 18. A missão? Mateus 28, 18, 20. Mateus 28, 18, 20. Porque foi a última palavra que o Senhor deu antes de ir ao céu. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a fazer discípulos. Então, antes de ele ir ao céu, ele deu esse comando. Então,
Ok, e as pessoas se apegam a essa parte, né? Ah, tá, então depois que Jesus veio, morreu na cruz, então é ali que tem... Mas quantos já leram a Bíblia inteira aqui? Poucos. Então eu te animo a ler a palavra do Senhor. Uma das maiores dificuldades da pessoa ser um missionário, ou da pessoa abordar alguém, ou a pessoa falar da palavra, é justamente pela falta de conhecimento. Nos sentimos inseguros. Vai que eu encontro alguém que conhece mais ou menos, aí começa a falar e eu tá. Então a Maranata, ela sempre dá um suporte para isso. Então não falta ferramentas. Nós temos a Christian Life College. Nós estamos agora, o pastor Jonatas, ele abriu agora, eu acho que procura lá saber, ele abriu agora um investimento de 10, como que se diz? Não, 10 pastas, 10 módulos, R$ 97. Gente, a gente faz de tudo para instruir, de tudo para que o povo de Deus tenha esse conhecimento. E muitas das vezes nós não nos atrevemos porque não lemos a palavra do Senhor. Então, se você, esse ano, dá tempo, se desafiar a todo dia, ler um capítulo todo dia, você vai começar a ver que os teus olhos vão abrir, o teu entendimento vai abrir e você vai entender a importância disso. Então, desde que o mundo é mundo, desde lá no início, em Gênesis 3, Deus já é um missionário. Desde lá, o Senhor veio para resgatar aquele que se perdeu. Então, não é um assunto de novo, a gente fala novo, como se fosse novo. As pessoas dizem não, mas é a continuidade. Não é um assunto de Mateus em diante. Esse assunto sempre foi no coração de Deus. Ele sempre, se você ler a Bíblia, você vai ver lá o tempo todo. Então, em Lucas, ele repete isso. Lucas 19:10, quando ele diz, né? Eu vim para buscar aqueles que se haviam perdidos. Então, todos nós fomos desligados da glória de Deus. Não foi isso que o Senhor sonhou para nós. Não fomos gerados no coração do Senhor. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Ele planejou, ele desejou. Então você foi uma pessoa desejada pelo Senhor. Você nasceu com um propósito. Todos nós temos o propósito pessoal daquilo que o Senhor tem. Amém? Porém, nós temos esse propósito. Então o Senhor desejou, tanto que lá em Gênesis ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Então tudo que o Senhor tem para nós é o melhor sempre. Por isso que em Isaías 55, o Senhor diz, eu sei o pensamento que eu tenho de vocês, eu sei os planos que eu tenho para vocês. E os planos são mais altos. Então o Senhor nunca desejou nada mal para nós, nunca, muito pelo contrário. Então, desde Gênesis, ele desejou aquilo tudo. Mas o que foi que aconteceu? Pela desobediência, nós fomos arrancados do Senhor. Então, qual é o objetivo do nosso Pai? É resgatar aqueles que se haviam perdidos, para nos levar de volta ao lugar aonde nunca deveríamos ter saído. Amém, queridos? Sim ou não? Muito bem. Então, ele fala isso. Então, nos 4 evangelhos ali, você vai ver esse grande missionário. Os 4 evangelhos falam de um grande missionário que iniciou a sua igreja, né? Ele iniciou e ensinou a sua igreja a ser uma igreja missionária, a resgatar aquele que se havia perdido. Quantos estão entendendo? Amém? Então, ele nos ensinou. E quem é esse que os 4 missionários falam? Jesus ensinou a igreja a ser uma igreja missionária.
missionária. Então, hoje, nós vamos meditar em uma passagem que o Senhor disse e que é muito atual hoje. Aliás, a própria palavra do Senhor a palavra dele, ela é o quê? Atual. É impressionante. Você lê a palavra, você diz, espera aí, mas ele está falando comigo. Espera aí, mas eu estou passando por isso. Espera aí, mas como é que ele sabe? Então, a palavra, ela é atual. E já no tempo de Cristo, ele falou essa passagem, e é sobre essa passagem que nós vamos justamente meditar hoje, que está em João, capítulo 4, versículo 35. João, capítulo 4, o Evangelho de João, perdão, porque eu falo assim, João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Diz assim, vocês não dizem, ainda faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão prontos para a colheita. É sobre isso que nós vamos falar. Olha o que ele disse. Vocês dizem, falta muito ainda. Faltam 4 meses, mas o Senhor diz, não. Os campos já estão prontos. E nós hoje estamos vivendo em um tempo onde que às vezes a gente fala de missões como, mas será? Isso já, o cenário já está pronto. O cenário está pronto. Então não tem que falar, esperar mais. Não, ele já está pronto. Então, quando eu vejo isso, você vê a condição do ministério. Então ele diz o quê? A colheita é grande. Não é isso que ele diz? Está lá, Mateus 9, 37, 38. Se você quiser seguir, ele diz assim, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Os campos já estão prontos. Já estão prontos. Porém, o que ele diz em Mateus lá, Mateus 9, 37, 38? O que ele diz lá? A colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Que coisa mais atual e mais real da sua igreja, não é não? Então o ministério é grande, a obra é grande, ou não é? Sim ou não? A obra é muito grande, sempre foi, é extensa, muito extensa. Muito trabalho, muita dedicação, muito o que fazer, muito para cuidar, muito para se cumprir, porém, falta o quê? Trabalhadores. Agora, por outro lado, existe uma realidade desanimadora. A colheita é grande, há muito o que fazer, mas ele diz lá, porém, poucos são aqueles que se comprometem, poucos são aqueles que ajudam, poucos são aqueles que servem, poucos são aqueles que enxergam essa realidade do trabalho, poucos são aqueles que se compadecem. Poucos são aqueles. Então, o Senhor diz lá, infelizmente, os obreiros são poucos. Mas aí o Senhor diz, o que ele diz lá? Orai o quê? Orai ao Senhor da seara para que mande o quê? Mande trabalhadores. Então, é oração. É algo que nós nunca devemos deixar de fazer. Orar. Porque a única arma que nós temos é a oração. E é justamente o ponto onde a igreja tem mais dificuldade. A maior luta da igreja é oração. Quantos concordam ou não? Amém? Então, essas são as duas situações desconcertantes em relação à obra. A segunda, para mim, ainda é um pouco mais complicada, porque faltam trabalhadores. Aí o Senhor diz, mande trabalhadores, porque são poucos aqueles que vão. E quando eu falo nisso, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei assim, poxa, as pessoas ouvem, mas não vão.
É complicado isso. Aí o Senhor me levou ao livro de Jonas. E o Senhor começou a ministrar no meu coração o livro de Jonas. Falei, Senhor, mas eu vou falar de missões no livro de Jonas? Aí o Senhor abriu os meus olhos. Quantos conhecem aqui o livro de Jonas? Amém? O livro de Jonas era para ser um livro que falasse de um assunto, que era o quê? Qual era o assunto no livro de Jonas? O que acontece? Quando você lê o livro de Jonas, você vê que... Quem era Jonas? Pronto. Quem era Jonas? Jonas era um profeta, um servo de Deus, um homem que Deus separou como profeta. Logo, ele era aquele que foi separado para servir a quem? A servir a Deus. Sim ou não? Perfeito. Mas o que foi que aconteceu? Deus disse para Jonas o quê? Vai lá aonde? A Nínive e o quê? E prega, fale lá, sim ou não? Foi lá, diga lá, prega e não sei o que e tal. Perfeito, todo mundo conhece isso daí. E aí tu vê que desde o Velho Testamento, Deus já era um Deus missionário. Vai lá e prega. Mas o que foi que aconteceu? Jonas, ele criou um problema para ele. Agora, ele se meteu em problema, não é porque ele não foi. E nós vamos ver a respeito disso. Ele era um profeta, era um homem que amava o seu povo. Levantado, amava, intercedia, era profeta. A Bíblia não fala como era a relação dele com as outras nações. Porém, ele tinha um problema com o povo de Nínive. Ele poderia ver todos, menos Nínive. Nínive era um povo, era uma cidade que Jonas queria à distância. Muito pelo contrário. Jonas queria que o Senhor julgasse aquela nação e todos fossem para o inferno. Era o desejo de Jonas. Aliás, é complicado falar com profeta, né? Porque profeta, vou te dizer o seguinte... Tem que ser muito tratado. Mas é por isso que ele é um profeta. Porque, né, no povo de Deus tem que ter um profeta. Não pode ser só, entendeu? Moisés. E às vezes eu brinco lá na igreja, quando as minhas ovelhas me irritam muito, eu falo assim, ó, cuidado que hoje, ó, tô mais para Jonas do que para Moisés, hein? Porque Jonas era assim. Então diz que a Bíblia realmente não fala, mas Jonas, né, ele não tinha nada além do que desprezo por aquele povo. Ele odiava aquele povo. Por causa de quê? Por causa da maldade. Gente, o povo de Nínive era um povo que eu vou te dizer, era um povo mau. Muito, muito, muito mau. Ele tinha razão? Tinha razão de ser, porque era um povo que fez atrocidades com o seu povo. Então, muitas das vezes, nós também cometemos isso. Que eu vou ter que ir lá, vou ter que falar. E esse é o grande problema. Então, o desejo dele era justamente o quê? Não ir. Por quê? Porque na concepção de Jonas, achava que eles não mereciam ter essa oportunidade. Eles não mereciam ter essa oportunidade e muito menos conhecer o Deus dele, porque Jonas sabia quem era Deus. Jonas sabia que o nosso Deus, ele é grande em amor e ele é misericordioso. E sabia que se ele falasse desse Deus, quem sabe o povo se arrependesse e o Senhor salvaria aquele povo. Mas Jonas não queria que isso acontecesse. Então, o que foi que aconteceu? A única coisa que ele queria era que o Senhor o quê? Julgasse e temia que ele fosse abençoado. Porém, ele não quis ir. Perfeito. Agora, quando eu vejo isso, eu vejo a nossa resistência em ir ao campo. Muitos de nós temos essa resistência também. Por quê? Eu não sei o que vai
acontecer, eu não sei que tipo de povo eu vou encontrar, que tipo de pessoa eu vou achar, eu não sei como é que é a cultura daquele país, aquilo tudo. E muitas mães, eu quero abrir um parênteses aqui, muitas mães não querem e não permitem que seus filhos sejam missionários. Muitas. E tem mães fazendo oração contrária. Tem filhos que comentam com a mãe e falam: mãe, olha, eu queria ser missionário. Ai, meu filho, você tem certeza? E aí começa a orar a Deus. Começa a orar a Deus, começa a falar com o Senhor. Por quê? Porque não conhece, não sabe e às vezes tem medo. Medo. Eu não sei o que pode acontecer. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não há lugar mais seguro aonde você possa estar do que na presença do Senhor. Não importa onde você, geograficamente não importa, mas não existe lugar mais seguro do que estar com o Senhor. E o maior exemplo desse é Pedro. Pedro, ele não esteve tão seguro no barco com Jesus do que se ele estivesse fora do barco. Outro grande exemplo, Paulo. Quantos lembram de Paulo? Missionário. Paulo, ele ouviu a palavra do Senhor, ele foi. Quando o Senhor disse para ele: importa que você se apresente a Roma. O que foi que aconteceu com Paulo? Enfrentou N dificuldades, mas ele chegou lá, ou não chegou? O barco se arrebentou todo, mas quando você está no centro da vontade do Senhor, tudo o Senhor é contigo, em tudo. Diz que Paulo chegou, nem que foi em tábua, mas ele chegou lá. E quando chegou na ilha de Malta, a palavra do Senhor diz que ele foi honrado. O Senhor providencia tudo, absolutamente tudo. Diz que não sei quem, eu não lembro agora, que estava doente, parece que era a família do prefeito da cidade. Paulo foi lá, orou, o prefeito recebeu. Quantos estão entendendo? Amém? Então ele é aquele que ele vai suprir, é aquele que vai cuidar de tudo. E eu estou falando isso com propriedade. Eu tenho uma filha hoje que ela está em Portugal, missão. E por que para ela foi uma coisa muito natural? Porque ela foi criada ouvindo isso. Dentro de casa, ela foi criada ouvindo isso. E eu posso te dizer com propriedade, o Senhor sempre cuidou. Sempre, o Senhor sempre cuidou. Nos ficamos preocupados? Claro. Se fosse somente ela e o marido, que se dane no avião, meu nome não é João, Deus cuida e está tudo certo. Já são adultos. Mas a nossa preocupação, porque tem os netos. Criança tinha 5, o outro tinha 3 ou 6, mais ou menos essa idade, eram as crianças. E eu orei a Deus. Porque o diabo sempre vai colocar obstáculos, vai sempre colocar medo. Sempre vai colocar medo. E eu orei a Deus, falei assim: Senhor, a filha não é minha, o chamado não é meu, os netos não são meus, eles foram gerados por ti e ninguém vai cuidar deles melhor do que o Senhor. Ninguém vai cuidar. Isso eu tenho certeza absoluta. E o Senhor acalmou o meu coração. E às vezes ficamos preocupados. Mas sabe lá o que pode acontecer? Queridos, você está aqui no Rio de Janeiro. Você não passa por dificuldade aqui? Passa ou não passa? Está todo mundo tranquilo? Então, dificuldade sempre vai ter. Sempre vai haver. Mas o Senhor, Ele supre tudo. Amém? Agora, por que muitos não vão? Muitos não vão, por quê? Porque simplesmente acham que são eles que vão convencer. Não, vai que eu vou lá e falo e a pessoa não se converte. Então, gente, que arrogância é essa? O Senhor mandou ir. Eu vou e falo da palavra. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Dele é essa responsabilidade. A minha responsabilidade é falar.
Tanto que a maior prova disso é porque você está aqui hoje. Quem diria, hein? Quem diria de você estar aqui hoje? Que tu deu trabalho? Não deu. Não deu trabalho? Quantos deram trabalho aqui? Muito trabalho. O pessoal falou, não, vai lá pregar. O quê? Aquela ali? Nunca que vai se converter. E você está aqui hoje. Amém? Então, muitas das vezes, a gente não vai, não fala, porque acha que nós é que nos convertemos. E o segundo obstáculo qual é? Não tem o conhecimento da palavra. Então, precisamos ter o conhecimento da palavra. Amém, queridos? Então, e Jonas foi assim. Jonas foi, falou, agora quem é ele? Quem é ele na fila do pão para chegar e dizer, não, eu não vou, porque esse povo não merece, o senhor não sabe o que ele fez, não, e é ruim, não sei o que. Vem cá, quem é você? A gente não tem que questionar. Você está lidando com Deus, você está lidando com o Senhor dos Senhores. É com Ele que você está lidando. Amém? Então, não tem como. Agora, qual foi o maior milagre no livro de Jonas? Quando eu te pergunto, o que você lembra da história de Jonas? Qual é? Quando fala do livro de Jonas, quando você dá aula na escola dominical, vai falar com aquelas criancinhas, o que ensina para aquelas criancinhas que todo mundo grava? Qual é? O grande peixe, né? Então parece que, assim, o centro da história é o grande. Então, todos, e foi aqui que o Senhor abriu o meu olho. Porque quando você fala do livro de Jonas, porque primeiro que esse livro não era para ser Jonas, era para ser o povo de Nínive. Mas Jonas criou uma situação tão grande que ele passou a ser protagonista, tanto que é o livro de Jonas. Então, o maior milagre, quando a gente fala o quê? Foi engolido pelo grande peixe. E qual é o grande milagre? Que ele ficou 3 dias e Jonas era tão ruim, porque profeta é indigesto. Tão ruim que o peixe olhou e cuspiu Jonas. De tão indigesto que era. Mas eu vou te dizer, o maior milagre qual foi? Foi que todo o povo de Nínive se rendeu ao Senhor. Esse foi o maior milagre. E é isso que o Senhor está falando conosco hoje. É o maior milagre. Agora, o que Jonas fez? Ele foi lá, né? Tudo bem, ouviu, tal. O Senhor foi lá e disse o quê? Então, o maior problema de Jonas não foi porque ele não foi. Ele criou esse problema com o Senhor porque ele não foi. Não, porque ele ouviu e não obedeceu. Ele ouviu, mas ele não obedeceu. Esse foi o grande problema. E o que foi que aconteceu? Agora, como é que você acha que Jonas chegou em Nínive? Como a gente fala hoje. Ele chegou lá e disse como? Povo de Nínive, eu vim aqui amando do meu Deus grande e todo-poderoso, o Deus dos exércitos, onde as nações temem a esse meu Deus. Ele me mandou vir aqui para falar com vocês que ele ama vocês. Ele ama tanto, mas tanto vocês, que ele sacrificou o seu próprio filho. Esse amor grande, misericordioso, eu quero dizer que Deus é tão misericordioso com vocês que ele quer que vocês o conheçam. Foi assim? Foi assim ou não? O que ele falou? Ele falou o quê? Olha aqui, deixa eu só dar um toque para vocês aqui. Não pense que eu estou aqui porque eu gosto de vocês. Eu estou aqui obrigado, porque na verdade eu quero que todos vocês vão para o inferno. Eu quero que todos vocês morram. Então eu estou aqui contra a minha vontade. Estou falando as minhas palavras, tá? Quero que todo mundo morra. Então, olha só, dentro de 40 dias, mais ou menos assim, 40 dias, se não se arrepender, ó, todo mundo morre. Voltou. E o que foi que aconteceu? O grande milagre.
Então a gente não pode querer adivinhar, querer estar no lugar de Deus e dizer o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Eu tenho que obedecer. Amém? Então a pregação foi a pregação de quem? João Batista. Qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E João Batista era quê? Quem era João Batista? João Batista era profeta. E a linguagem de João Batista era uma linguagem direta. E eu vejo que hoje parece que a igreja precisa despertar. A igreja, ela precisa falar a realidade. Por quê? Querido, estamos às portas. O Senhor está às portas. Esse Jesus que veio, não é o mesmo Jesus que voltará, não. João diz lá, Apocalipse, diz lá que João, quando olhou, não reconheceu o Senhor. Não reconheceu. Quem é esse que eu estou vendo? Ele tem os olhos como chama de fogo. Não reconheceu, porque o Jesus que João conheceu, quem era? Era manso, era humilde, era todo amoroso, mas ele vai vir para julgar. Então, João Batista, ele veio preparar o caminho para a vinda de Cristo. Agora, é da minha e da tua responsabilidade preparar o caminho para a volta de Cristo. Quantos estão entendendo? Amém? E o discurso é um discurso de arrependimento, porque, queridos, não há transformação, não há conversão sem arrependimento. Não há. Tem que haver arrependimento. Então, quando você diz, Deus te ama, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, eu acho, essa é a minha opinião, que as pessoas acham que eu vou fazer um favor para esse Jesus, vou pensar no caso. Vou pensar se realmente preciso ou não. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço ninguém, mas esquece dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos refletem o caráter de Cristo. Você não pode adulterar, você de repente não matou, mas você mentiu, você cobiçou. Então eu estou em pecado. Quantos estão entendendo? Amém? Então, o evangelho, a palavra, tem que ser dita como ela é. Então, precisamos simplesmente falar a palavra. E hoje, as pessoas precisam entender que está chegando, vai haver um julgamento. Todos vão se apresentar diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a porta é estreita. É estreita. Poxa, mas a senhora está falando de uma forma, sabe... uma forma meia dura, assim ninguém vai querer ir para o campo, ninguém vai querer, falei assim, é a realidade, eu não entendo isso. Tem pessoas que às vezes falam assim, mas falar desse jeito, eu acho que nós temos que falar a realidade. Jesus mostrou essa realidade para os seus discípulos, ele foi real. Ele disse, o campo é enorme, mas há uma realidade que vocês precisam saber. Os trabalhadores são poucos. Mostrou deste cara a dificuldade que é, mas não é impossível. Por quê? Porque a obra não é minha, a obra é dele. É ele que faz a obra. Quer dizer, você vai e ele completa. Quantos estão entendendo? Amém? Então, é discurso justamente de arrependimento. Transformação de vida. Não há como você dizer que você nasceu de novo, quando eu vi ali a camisa, nasci de novo, sem um arrependimento. Não há transformação se você não entender quem é Cristo e quem você era. Não tem como. Quantos estão entendendo? E João Batista, ele foi severo ali. Depois você lê em casa, porque não tenho tempo, Mateus 3, 2, versículo 7 a 10.
Você vê lá, João Batista disse, raça de víbora. Quem disse que vocês se garantem em quê? Dizendo, somos filhos de Abraão. E ele foi direto. Quantos estão entendendo? Amém? Então, sem arrependimento não há novo nascimento. Então, estamos vendo aqui que hoje em dia parece que a igreja perdeu. Não só a igreja, mas o mundo em geral. Perdeu temor, perdeu... Estamos vivendo o tempo de Noé. Quantos concordam ou não? Estamos vivendo tempos de Noé, tempos de Juízes. Quem lembra do livro de Juízes? Diz lá, a partir do capítulo 6, diz o quê? Que todos faziam aquilo que lhe parecia bom aos seus olhos. E hoje as pessoas fazem aquilo que eu acho que é bom. Eu acho que, então, a Bíblia deixou de ser a referência. E eu digo que a minha Bíblia, ela é meu raio-x. Por isso que eu preciso ler a Bíblia. A importância de você conhecer a palavra do Senhor. Porque você... mas eu... Qual é que vai ser o meu prumo? Qual vai ser a minha, sei lá, referência? O meu pastor, a minha irmã, ok. Mas a tua referência maior está aqui, ó. Quando você abre a Bíblia, ela é o teu raio-x. Por isso que o Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo. Ok, eu vou me examinar, mas qual é a minha referência? A palavra do Senhor. Então, eu preciso estar de acordo com a palavra do Senhor. Então, sem arrependimento, ninguém sequer verá o reino. Não é isso que Jesus disse lá? Nascer de novo. Se você não nascer de novo, sequer você verá o reino, que dirá entrar. Quantos estão entendendo? Amém? Ok. Aí ele diz lá, qual é o capítulo? Romanos 10. Ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então eu quero deixar uma coisa aqui, que vocês venham meditar, refletir. Eu tenho essa responsabilidade. Essa responsabilidade é minha. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Então, essa responsabilidade não é do teu pastor. Só. Não é da tua pastora. Só. É a tua responsabilidade. Todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Todos. E todos nós daremos conta ao Senhor. Mas parece que a igreja esquece desse pequeno detalhe, que eu acho, para mim, o principal. E o segundo ponto que eu quero falar é justamente de poucos são os trabalhadores, como também poucos são os que sustentam a obra missionária. Eu acho que é um ponto que, quando se fala disso, papai do céu, é uma luta que eu, particularmente, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Quando você diz que você conhece esse Deus. Eu conheço o meu Deus. O meu Deus, ele é grande. Queridos, o meu Deus é o Deus que criou tudo. Tudo. Ele criou tudo. Você vê a natureza, tudo que está reflete a grandiosidade do meu Senhor. E eu não entendo porque a igreja ainda, ela retém, ela se prende a um detalhe que é contraditório. É contraditório. Você diz, quantos confiam aqui no Senhor? Levanta o braço. Vamos lá. O Espírito Santo está aqui. Ele está vendo, ele está vendo. Quantos aqui confiam realmente no Senhor? Então, se eu confio, eu não confio pela metade. Se você me perguntar, apóstolo, a senhora confia no apóstolo Eduardo? Há controvérsias. Tu vai olhar e vai dizendo, peraí, então o que a senhora está fazendo casada com esse homem há 44 anos, se você não confia nele?
Você não pode confiar pela metade. Concordam comigo? Eu estou falando, não, pode se manifestar. Ou você confia ou você não confia. Então, se eu confio em um homem que é natural, que é cheio de defeitos, que peca, que pode errar, e eu tenho total confiança nele, como eu posso dizer que eu confio num Deus grande? Ele é Deus. Dizer que confio e na hora que eu tenho que provar, eu digo que eu não confio. Quantos estão entendendo? Amém? Então, assim, a maior referência quando se fala em sustento é o livro de Filipenses, capítulo 4. Porque quando se fala em missões, a primeira pessoa que vem na nossa mente é Paulo. É Paulo. E no livro de Filipenses, Paulo, ele dá um ensinamento sobre missões absurdamente. Eu amo o livro de Filipenses. Eu sempre digo isso. Eu acho que tem alguns livros que a igreja tem que ler. Todos têm que ler. Que é, primeiro, o livro de Oséias. Se você não leu o livro de Oséias, você não conhece o teu Jesus. Você precisa ler o livro de Oséias. O dia que você lê o livro de Oséias, assim, se você não chorar, aí eu vou dizer, meu irmão, você precisa se converter. Você precisa se converter. O coração duro. Porque o livro de Oséias, ele demonstra claramente um amor que você se sente o último dos últimos dos últimos. Você realmente se sente miserável. É miserável. Primeiro livro. Segundo livro, que eu acho que todos têm que ler, inclusive os jovens, é o livro de Eclesiastes. É um tremendo livro, aonde Salomão escreve já em uma altura da sua vida, que ele fala de tudo, e ele coloca claramente um homem que foi tão sábio, mas tão sábio, Deus deu esse dom a ele. E eu vejo ali que ele, sendo homem tão sábio, ele não viveu em nada do que ele escreveu ali. Sendo o homem mais sábio. E ele caiu em si. E ele escreve o livro de Eclesiastes. E no final de tudo, ele diz lá: você pode fazer de tudo que você quiser. Você pode levar a vida que você quiser. Mas lembre-se de uma coisa, que no final você dará conta a Deus de tudo que você fez. Eu acho o livro importantíssimo. E outro livro, o livro de Filipenses. Por quê? O livro de Filipenses, ele te ensina como você viver hoje. É um livro que você vê um homem, tudo que Paulo passou, tudo que ele fez, um homem que ficou preso, um homem que ficou numa masmorra úmida. Quem tiver a oportunidade de ir a Roma, vá e visita aonde ficou Paulo. Ali. É um homem que, nossa, e você lê o livro de Paulo ali, aos Filipenses, ele diz o tempo todo: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Como um homem passou tudo o que ele passou, o que ele estava passando, e ele diz para você: se alegre no Senhor. E no capítulo 4, ele diz: aprendi a viver. Aquilo me ressaltou tanto, o Espírito Santo falou tanto no meu coração. O Espírito Santo falou isso para mim: Verônica, viver se aprende. Agora você aprende se você quiser. E Paulo era um homem que chegou a um nível que ele diz exatamente disso. Então, é um dos livros que eu te aconselho. Pega o livro de Filipenses e leia. Então, o livro de Filipenses fala exatamente isso, no capítulo 3. Quando ele fala sobre a igreja, quando ele escreve aos Filipenses.
né? A igreja de Filipe foi a única igreja que esteve com Paulo o tempo todo. Era uma igreja totalmente simples, era uma igreja pobre, e ainda assim ela foi a igreja que foi parceira com Paulo. Foi a igreja que sustentou o início da carreira de Paulo. Ele estando em Tessalônica, pregando o evangelho em Tessalônica, na igreja de Tessalônica, a própria igreja não deu o sustento a Paulo. E ele fala lá, para a vergonha de vocês, tessalônicos, foi os filipenses que me deram o sustento. E ele fala sobre isso, né? E ele diz lá, Paulo elogia aos filipenses de serem os seus parceiros no evangelho, e diz lá, ele chama que as ofertas que os filipenses deram eram sacrifício aceitável a Deus. Deus, ele se alegra, esse sacrifício o Senhor aceita. Por quê? Porque está acima de qualquer coisa. Por quê? Porque eles demonstraram o amor e o reconhecimento de tudo que o Senhor fez pelos filipenses. Quantos estão entendendo? Amém? E ele diz lá, e ele promete que Deus, né, suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas, a riqueza do Senhor. Então, quando eu digo, Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo, me diz o que é impossível para ele. Então, você não pode dizer, eu confio no Senhor, e no final você diz, mais ou menos. Então, quando se fala missões, as pessoas parecem que têm uma resistência absurda a respeito disso. E nunca diga que você não tem para dar. Me perdoa, me perdoa. Quem me conhece, me conhece. Depois o pastor Jonas, pastora Tininha, ele limpa, entendeu? Olha, a apóstola é assim, mas olha só, deixa eu explicar. É complicado. Depois ela dá lá o jeito, o Espírito Santo também. Mas me perdoa. Eu não aceito quando alguém diz, é complicado, eu não posso dar. Como assim você não tem nada para dar? Querido, se você separar R$1 por dia, você não vai morrer por R$1. Ou Deus vai te suprir, ou Ele é o teu Deus, ou Ele não é o teu Deus. Me perdoa falar assim. Mas se você separar todo dia R$1, no final do mês você tem R$30. Isso para o pessoal que está no campo, você não tem noção. E muitas das vezes a gente sempre diz assim, só que a gente esquece que aqueles que estão no campo são aqueles que aonde eu deveria estar. Era eu. Mas já que eu não posso ir, então eu vou ser parceira desse missionário que vai. Só que cada missionário, da mesma forma como você diz, não dá porque eu tenho contas a pagar, os missionários também. Então, quando você atrasa, as contas deles chegam. Quantos estão entendendo? Amém? Amém? Então, quando você diz, eu não tenho para dar, aqui diz, está lá, quando diz lá, a oferta é como lá, Filipenses 4:18. A oferta é um aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Amém, queridos? Então, ele fala lá, Filipenses 4:15, ele enfatiza que os filipenses foram os únicos que compartilharam com ele a questão de dar e receber no início do seu ministério. A missão não é exclusiva do missionário, mas é um esforço conjunto de toda a igreja. Quantos estão entendendo? E a promessa da provisão está lá, Filipenses 4:19. Paulo nos assegura que Deus suprirá todas as nossas necessidades daqueles que apoiam a obra. E eu te falo isso com propriedade. Eu te falo isso com propriedade.
Nós crescemos com a visão missionária. O apóstolo Eduardo, o ministério dele começou com justamente cortina de ferro. Nós sempre apoiamos missões, sempre, sempre, porque graças a Deus nós tivemos esse entendimento. Porém, nas igrejas era sempre um pequeno conflito a respeito de missões. Era sempre, a desculpa sempre era: dar missões empobrece a igreja. Isso é mentira. Isso é mentira. Ah, porque se a gente tirar daqui e dar para lá, como é que a igreja fica? É mentira. Maior mentira do diabo. E eu lembro disso. Eu lembro que quando nós começamos a Maranata, todas as Maranatas, chegou um ponto que o apóstolo Eduardo foi quando nós nos unimos com a igreja de Paulo Brito. Então ele deixou os pastores, cada um com a sua igreja, e fomos lá para o Paulo Brito por um tempo, e chegou um ponto que o apóstolo já não tinha mais a igreja, né? Ele dava lá apoio e tudo. E na reunião de concílio, era sempre... Estava tudo muito bem, mas quando falava de missões, sempre vinha o argumento dos pastores. Não, você tem que entender, porque a gente precisa fazer obra, a gente precisa resolver ali e tal. Eduardo, não, mas vocês podem dar, separar para a parte missionária, porque a nossa igreja, o nosso chamado é esse. Não, isso aqui que é, pastor, na época... Pastor, não, pastor, é porque você não tem igreja. Então você não sabe mais, você já esqueceu como é que é. E ele sempre rebatia isso. Sempre rebatia. Que era uma mentira. Quando Deus levou a gente para a Ilha de Guaratiba. A Ilha de Guaratiba, eu não sei quem conhece, há 25 atrás, a Ilha de Guaratiba era simples. Sim ou não, Mateus? O pessoal andava de bicicleta. Eu, quando eu cheguei lá, tomei um susto. Que acostumada, Jacarepaguá e tudo. Então, as pessoas eram pessoas simples. Simples. E ali o Senhor honrou a palavra dele. Porque nós nunca deixamos de ofertar para missões. Nós dávamos, às vezes, quando muitos se comprometiam, e é isso que eu quero que vocês tenham essa responsabilidade. Vocês precisam ter consciência diante de quem que vocês estão se comprometendo. Quando diz quantos vão se comprometer para missões, quantos querem o envelope aqui do sal? Aí fica com vergonha. Não, eu quero. Querido, vamos ser sinceros. Então, muitos pegavam os envelopes e, no final, não davam. Saía do nosso bolso. Mas nunca deixamos de cumprir com aquilo que tínhamos nos comprometido. E aquilo ali foi, quando eu digo assim, que Deus, ele supre. E a igreja era uma igreja simples. E o que o Senhor fez? Nós conseguimos comprar um terreno próprio. Num lugar simples, as pessoas simples, nós estávamos em um terraço. Quando os pastores souberam que nós conseguimos comprar um terreno, comprar próprio, eles falaram, mas como? Fidelidade. Então, esse argumento caiu por terra. Então, nunca diga, eu não vou poder contribuir, porque, afinal de contas, a gente está fazendo obra aqui, está fazendo obra ali. Querido, é sacrifício aceitável ao Senhor. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Amém? Então, o chamado da igreja é um chamado missionário. A igreja, ela é missionária. E é assim que o Senhor vai. Ele vai fazendo, ele quebra, ele ultrapassa fronteiras. Agora, deixa eu te dizer, não sei se Deus está te chamando para ser um missionário no exterior. Não sei. Agora, vamos ser honestos. Vamos ser honestos, queridos. Tá? Vamos deixar de nos enganar e vamos ser mais sinceros diante do Senhor. Se o Senhor te chamasse hoje, se o Senhor falasse, a quem enviarei?
qual é a resposta que você vai dar para ele? Porque a gente fala assim: a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Pense. Porque você engana a você mesmo e engana quem está do seu lado. Como eu ouvi de um pastor: a quem enviarei? Envia o meu irmão, Senhor. Envia ele. Amém? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, a minha pergunta é, a questão é, você estaria disposto se ele te chamasse? Coloque isso, eu vou fechar com isso aqui, para você meditar, para você entender o que é servir a Cristo. É para você meditar. Eu não estou dizendo, isso aqui não é para te culpar, não é para te colocar na parede, não. É para você se examinar. Quando você diz: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu creio em Ti. Confia mesmo? Você crê mesmo? Então, esse é. Você poderia dar N desculpas. Ah, mas eu estou com 80 anos, eu tenho um problema da perna, que tal? Eu vou te dar um testemunho. Na nossa igreja tem uma irmã que nós chamamos carinhosamente de Vó Ruth. Ela tinha um problema sério no joelho. E o sonho dela era evangelizar, levar a palavra. E toda vez que falavam: ah, se Deus te chamasse, você iria, tal? E ela sempre falava: Senhor, como eu quero ir, mas olha o meu joelho. Eu não posso descer escada, eu não posso andar. E o que o Senhor fez? O Senhor curou ela. O Senhor curou a Vó Ruth. Hoje ela anda, ela vai. Então, não é desculpa. Ah, é por isso. Ah, não, Senhor, e se Deus te chamasse hoje, qual seria a tua resposta? Não, é porque eu não estou preparado. Mas por que você não está preparado? O que te falta para você se preparar? Amém? Então, se ele te chamasse hoje, você diria o quê? Que não tenho instrução. A pergunta é: você está disposto? Porque o Senhor procura pessoas com coração disposto. O resto ele faz. Amém? Então, o centro da vontade de Deus é florescer a graça que se encontra na luz da palavra do Senhor. Então, nós estamos vivendo em um tempo onde a gente precisa acordar. Precisamos acordar. Precisamos entender quem é o Senhor na nossa vida. Quem é Ele? Quem é esse Jesus que eu prego? Será que eu estou no centro da vontade do Senhor? Será que esse Cristo que eu prego é para mim atender? E aí você diz: ah, Deus é muito bom, Ele me deu um emprego, Ele me deu um carro, puxa, ganhei o dobro, o Senhor é para mim. Então, o que você está fazendo aqui? Por que você vem todo domingo à igreja? Por que você vem quarta-feira? Por que você precisa estar no encontro de casais em agosto? Por quê? Tem que ter um propósito. Tem que haver um propósito. E qual é o propósito? É servir aquele que tudo me deu. É o mínimo que eu tenho que fazer. Amém? Então, eu fecho com essa palavra.